Jesus, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo 9, segunda leitura de hoje. Pela obediência a Deus, experimentamos a salvação. Pela obediência a Deus, trilhamos um caminho que nos possibilita a salvação. E nesse caminho de salvação e de conversão, vamos sendo transformados em outros Cristos. E ser um outro Cristo é a meta da vida cristã. Como nos ensina a Escritura, os padres da igreja e os santos. Porque nesse caminho de configuração a Cristo, podemos experimentar a proximidade com Deus, por meio de uma vida de profunda comunhão. Esse processo de reconstruir a imagem de Deus em nós, precisa ser a meta de todo cristão. Mas esse caminho de obediência pelo qual somos conduzidos à salvação, e somos conduzidos à configuração com Cristo, é um caminho de cruz, de renúncia a si mesmo, caminho de morte que gera vida. E a obediência, ela como caminho de sacrifício, nossa experiência cotidiana facilmente comprova isso. Como é difícil obedecer a um pai, uma mãe, um superior, como é difícil obedecer a Deus. Mas ouvimos no Evangelho de hoje, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se ele morre, então produz fruto. Uma imagem para que talvez facilite para nós a compreensão. Se formos capazes de morrer para nós mesmos e para a nossa vontade, para que se manifeste em nossa vida a vontade de Deus, então por meio da minha renúncia, eu experimento abundantemente a vida de Deus, na minha própria vida. Agora, essa proposta de escuta de Deus, de obediência a Deus e sua vontade, não é um momento da vida, não é uma fase da vida, é uma proposta para toda a vida, para todos os dias. E isso traz consigo um esforço que tem que ser feito. E alguns acabam se cansando desse esforço e desejando, por vezes, algo mais fácil e mais prazeroso do que o esforço de renúncia permanente. E é justamente nesse momento, quando vamos nos afastando da vontade de Deus, vamos deixando de obedecer a Ele para realizar a nossa própria vontade, dando mais espaço aos nossos desejos e às nossas paixões. E nesse momento, caímos no pecado. Pecado que pode estremecer a relação com Deus, ou pecado que pode romper a relação com Deus. Aprendemos isso desde a catequese, enquanto crianças. Pecado venial, ele vai como que nos distanciando gradativamente de Deus, e o pecado mortal é o rompimento na relação com Deus. Alguns tentam relativizar o pecado, tentam relativizar a gravidade do pecado e a gravidade das consequências do pecado na nossa vida. Dizem assim: eu estou sempre com Deus, e Deus está sempre comigo. Parece que não importa as nossas ações,
na cabeça de algumas pessoas, parece que não importa o que façamos, porque independentemente das nossas ações, na cabeça de alguns, elas estão sempre com Deus e Deus está sempre com elas. E talvez alguns aqui já tenham dito isso, ou já tenham escutado isso. Mas se Deus estivesse conosco, em comunhão conosco, independente de nossas ações, para que Ele teria encarnado? Para que Ele teria morrido na cruz? Seria desnecessário. Ele morre na cruz para que você e eu fôssemos perdoados de nossos pecados, para que o demônio e o pecado fossem vencidos. Então não venha dizer que tanto faz você pecar ou não, porque você permanece com Deus. Aonde está o pecado, não está a presença de Deus. Essa é uma questão objetiva. Não é subjetiva. Cada um, então, entende o que é pecado ou não. Deus revela a sua vontade. A doutrina católica explica a vontade de Deus. Então, é olhando para a revelação bíblica, é entendendo a doutrina católica, que vamos distinguir o que agrada a Deus do que desagrada a Deus, do que nos aproxima dEle, do que nos distancia dEle. E se eu vou me distanciando de Deus, então eu vou experimentando o pecado, e o pecado vai gerando esse movimento ainda maior de distanciamento. E dito isso, então, quero passar da obediência e desobediência, do pecado que entra em nossa vida, para o sacramento da confissão. O sacramento da confissão como um caminho de retorno para a vontade de Deus. E aí eu quero trazer situações que comumente lidamos na confissão, situações que eu já escuto e já presencio ao longo desses 15 anos de padre. Uma fala que é muito comum, diz assim: o que mais me incomoda, aí a pessoa cita o pecado. Então a pessoa começa a confissão dizendo: o que mais me incomoda, aí diz a matéria. Parece que há pecados que não incomodam. Então, se só o que incomoda é um ou outro ponto, o restante não incomoda mais. Parece que há pecados já adotados e naturalizados no comportamento. E com isso, há pecados que não são mais combatidos na tua vida. Quantos pecados não são mais combatidos? Olhando para o teu comportamento, tuas escolhas, de quantos pecados vocês não lutam mais para vencer? Então não digam o que mais incomoda, porque todo pecado deveria incomodar, porque todo pecado ou estremece ou rompe a relação com Deus, e deveria então trazer o incômodo ao cristão quando ele se perceber em pecado. Uma segunda fala: faltei à missa, mas estava longe da igreja. Essa aqui é a campeã pós-férias e depois de feriadão. Então já sabe que essa frase vai aparecer depois de feriadão ou de férias. Pode ser que tenha pessoas realmente que tenha sido impossível. Mas quantas pessoas parecem só ir à missa se não exigir esforço? Porque foi capaz de programar uma viagem, mas não foi capaz de buscar aonde era a igreja, qual o horário da celebração. Teve recurso para pagar uma viagem, mas não teve para pagar um Uber para ir à missa.
Então, a justificativa parece amenizar a consciência. Faltei à missa, é verdade, mas eu estava longe da igreja. E cito esse exemplo, poderia citar tantos outros em que as pessoas tentam apresentar uma justificativa para o teu pecado. E eu quero dizer, não há justificativa para pecado premeditado. Não fique tentando se desculpar. Peça perdão a Deus e pronto. Assuma que a missa não foi tua prioridade. E não vem de desculpas e justificativas. Diz para Deus, olha, o teu santo sacrifício não foi a minha prioridade. Diz para Ele isso, quando programar a tua viagem. Terceira frase. Meu marido, ou meu filho, ou meu vizinho, ou meu colega de trabalho me tiraram a paciência. Aqui eu preciso dizer para vocês que quando eu escuto isso eu fico em crise. Porque eu não sei se a culpa é do marido, do filho, do vizinho, do colega de trabalho ou da pessoa que está confessando. Porque se foi o outro que tirou dela, ela não peca, não é? Então, de quem é o pecado? Ninguém te tirou a paciência, não. Você perdeu porque você não teve virtude. Por isso que você perdeu a paciência. Não teve temperança, não teve equilíbrio. E aí, então, as pessoas tentam o quê? Transferir a sua responsabilidade para outros. Ninguém me tira a paciência, eu posso perder, porque nem é difícil eu perder, né? Mas ninguém me tira a paciência. Ninguém me obriga a pecar, ninguém te obriga a pecar. O pecado é um ato voluntário, então ninguém é culpado pelo teu pecado. Então não tente transferir a responsabilidade do teu erro para ninguém. Quarta situação. Não é uma fala, mas uma percepção. O tempo que as pessoas permanecem no pecado e sem comunhão com Deus. Semanas, meses, anos. Olha, e pessoas que frequentam as missas. Semanas e meses sem confissão, de pessoas ativas. Mas não ficaria dias com uma dor de cabeça forte. Certamente procuraria rapidamente um médico. Iria para uma emergência. Mas como não é no teu corpo, é na tua alma, ela pode permanecer enferma. Você pode permanecer distante de Deus, mas não pode sentir uma forte dor de cabeça. Você pode colocar em risco a tua salvação, mas não pode ter uma dor de cabeça. E eu não falo isso a pessoas que estão numa situação que impossibilita a confissão. Não é a vocês que eu estou me referindo. Estou me referindo a quem pode se confessar e escolhe, já escolheu o pecado, agora escolhe permanecer no pecado. É a você que eu estou me referindo. Então, são situações que encontramos com tanta frequência, que gostaria de não mais encontrar. Isso para dizer de quem se confessa, porque muitos já não se confessam. Hoje encontramos na Igreja Católica pessoas que dizem, eu me confesso diretamente a Deus. E se você faz isso, você é um protestante na Igreja Católica. Eu não falo isso contra o protestante, eu estou apenas dizendo que são doutrinas diferentes. E quem não tem sacramento de confissão é o protestante. E se você diz que se confessa a Deus, é um protestante na Igreja Católica. Porque nós temos sacramento. E o nosso perdão é dado no sacramento.
É assim que se vive a fé católica. Então, quero destacar ainda 3 aspectos de uma confissão ruim, mal feita. Primeiro aspecto: a pessoa desconhece a vontade de Deus e não sabe distinguir o que é pecado. E não sabe distinguir porque não tem conhecimento de doutrina. Porque por mais que a gente motive cursos e palestras e formações, a pessoa nunca tem tempo para se formar, para crescer no conhecimento da fé. E aí ela não sabe distinguir o que é pecado, por desconhecimento, por ignorância de doutrina. Esse é um ponto. Um segundo ponto: o desconhecimento de si mesmo. E também não consegue, então, agora reconhecer que errou, porque não está habituada a ter critério de observação sobre o próprio comportamento. E isso não é novo, não. Isso é do tempo de Jesus. E ele diz: consegue reparar o cisco miudinho no olho do irmão, mas não consegue reparar uma trave grande no próprio olho. Por quê? As pessoas estão mais ocupadas com a vida alheia do que com a própria vida. E deixa de trilhar um caminho de conversão porque não conhece doutrina. Deixa de trilhar um caminho de conversão porque não conhece a si mesmo. Terceira realidade: a falta da humildade. Para reconhecer o erro, se faz necessário humildade. Muitos não deixam nem o padre tentar orientar, porque acham que sabe mais do que o padre. Não são poucos, não. Quantas vezes tento fazer uma correção e a correção não é acolhida e não é aceita? Deus resiste aos soberbos e aos orgulhosos, e Deus se agrada do humilde. O publicano entra no templo para rezar, e ele nem ergue os olhos, porque ele não se considerava digno de erguer os olhos, porque se sabia pecador. Precisamos nos colocar diante de Deus, humildes, pequenos e dependentes. Convido a rezar com o Salmo 50. Criar em mim um coração que seja puro. Pedir a Deus todos os dias até a Páscoa: Senhor, prepara o meu coração, torna o meu coração um coração puro. E pode continuar rezando com o Salmo dizendo: dai-me de novo um espírito decidido. Decidido por Deus, pela santidade, pela vontade de Deus. Decidido a não mais pecar. Muitas pessoas têm a confissão com data de validade. Não dura uma semana. Liturgia, semana que vem, pode dobrar o número de partículas. Mas só semana que vem, que na outra já diminui de novo. Porque tem mutirão, o povo vai se confessar, deixa para se confessar nos últimos dias, para garantir que vai comungar, pelo menos no fim de semana, porque não consegue permanecer na graça de Deus por uma semana, 2 semanas. É confissão com data de validade curta. Peça a Deus então: dai-me, Senhor, um coração decidido. Porque muitos pecam porque falta decisão. Desejo de santidade, comprometimento com a santidade. Faça nesses dias uma boa confissão. Faça a melhor confissão de suas vidas. E fazendo isso,
irão se colocar novamente no caminho da obediência a Deus e experimentar a salvação dele. E ao mesmo tempo, serem instrumentos de salvação para outras pessoas. Porque uma pessoa que vive em comunhão com Deus, leva outras pessoas para a comunhão com Deus. Mas, se permanecer no egoísmo, vivendo apenas para si mesmo, para suas paixões, além de perder a sua vida, como dizia o Evangelho, será causa de queda para tantas outras pessoas. E já é para ter temor do pecado, e é para ter mais temor ainda, de você ser um instrumento de pecado para outras pessoas. Como Maria, diga a Deus, faça-se, Senhor, da minha vida. Ou ainda, repita as palavras do Pai Nosso em oração, dizendo, seja feita a vossa vontade. Que esse seja um desejo explícito do teu coração, da tua alma. Viver para a vontade de Deus, e não para a sua própria vontade, não para a sua satisfação. Mas o distanciamento de Deus está gerando uma perda do temor do inferno, uma perda do temor de não alcançar o céu. Parece que todo mundo vai para o céu, independente das ações. Não é essa a verdade bíblica. Preze hoje pela amizade com Deus. Preze hoje por obedecer a Deus. Preze hoje por estar em comunhão com Deus, para que possa alimentar a esperança também de uma eternidade com Deus. Que Deus nos ajude a termos um coração puro e decidido. Assim seja. Amém. Amém.